2 meses atrás, o Roberto Ponzi, uma das pessoas por trás do evento, estava assistindo uma palestra minha sobre um pouco dessa história que eu vou compartilhar com vocês hoje. E ele gostou muito da palestra, chegou no final, falou comigo, falou com o Daniel também depois da palestra. E ele falou, cara, gostei do que tu falaste, essa história é muito bacana e tem esse evento que eu organizo, o Cubo Talk. Será que tu não gostaria de adaptar essa palestra para esse evento? E eu, cara, pensei, sim, parecia. E conta um pouco mais. Ele falou, não, o Cubo Talks é um evento para ser tipo TED, inspirado pelo TED, palestras com menos slide, mais speech, e para uma audiência de gestão de projetos. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, aqui na plataforma Tech a gente tem bastante experiência com gestão de projetos, a parte de ágil, né, especificamente, mas essa palestra não é sobre gestão de projetos. Ele falou, não, mas tem coisa boa aí. Aí eu fiquei pensando, tá bom, vou aceitar o desafio. Isso foi 2 meses atrás. Depois disso, eu fiquei pensando o que eu vou fazer com esse negócio para que seja útil para uma audiência de gestão de projetos. Fui pensando, 2 meses, foi passando, vai chegando o tempo. E daí eu tive um insight. Eu falei, cara, essa história é um projeto também. Gestão de projetos, projeto. Essa história é um projeto que começou comigo e mais 3 amigos, trabalhando na sala da mãe de inúmeros amigos, aqui em São Paulo. E hoje, depois disso, a gente fez uma tecnologia que é usada por dezenas de milhares de desenvolvedores, engenheiros de computação no mundo inteiro. E eu comecei a pensar sobre esse projeto, já faz agora 6 anos que a gente criou essa tecnologia. O que tinha disso que podia ser útil? E aí, passado esse tempo inteiro, eu percebi, cara, dá para resumir, tem 3 elementos que fizeram com que a gente chegasse nesse resultado. Os 3 elementos são uma visão, execução ágil e comunidade. E eu percebi que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. 3 elementos que podem ajudar vocês a também criarem projetos de grande impacto. E para ilustrar um pouco de quais são esses elementos, como que é isso na prática, eu vou contar essa história. Essa história de como a gente colocou isso na prática e espero que seja útil para vocês. Vamos nessa? Tem que passar slide, né? Tem alguns slides. Começar um pouco com essa imagem aqui. Essa imagem é do Apollo 11, a primeira nave que levou o homem à Lua, e eu queria dar destaque para aquele computadorzinho ali. Eu sou de uma empresa de computação, então a história tem a ver com isso. Esse computador, ele tem uma coisa curiosa. Vamos comparar esse computador com esse computador. Todo mundo tem um computador no bolso. Esse computador aqui no bolso, ele é 1000 vezes mais potente do que o computador que levou o homem para a Lua. 1000 vezes. Isso é mais ou menos como a indústria de computação vem evoluindo. E daí tem um coach, acho muito legal, do Bill Gates, que ele fala sobre, para entender um pouco de como que a indústria de computação vem evoluindo, comparado com uma outra indústria, por exemplo, a automobilística, tem até um... E ele fala se a GM tivesse evoluído a tecnologia de carros, que nem os computadores evoluíram, hoje a gente estaria andando carro de $25, que faz 1000 quilômetros, 1000 milhas por galão. E a gente não está andando nenhum carro de $25, e muito menos faz 1000 milhas por galão. Então, o que fez a indústria de computação evoluir tanto assim? Bom, eu mostrei um pouco do computador que está no bolso de cada um. Tem 2 coisas que fazem essa indústria evoluir: hardware e software. Hardware é a parte física, o que a gente toca, software é o que roda dentro desse hardware. Nessa parte do hardware, tem uma coisa que vem evoluindo muito, que é o processador, o cérebro do computador. Aqui eu trouxe alguns dados de como ele vem evoluindo desde a década de 70. E existe uma observação empírica que fala que o processador do computador, já faz praticamente uns 50 anos isso, ele dobra de velocidade a cada 2 anos. Vem acontecendo isso constantemente. Isso é o que faz com que a gente tenha um computador no bolso que é 1000 vezes mais potente do que o computador que levou o homem à Lua. E isso daí foi o que fez a indústria de computação evoluir muito forte nesse tempo todo.
e por isso que, comparado com outras indústrias, tem algumas coisas um pouco curiosas. Mas isso mudou. Isso mudou. Depois de 2005, mais ou menos, o computador parou de evoluir do jeito que ele evoluía antes. Só que a gente não está mais em 2005, está em 2018 e a gente sente que a coisa continua andando. Então, o que aconteceu? Na verdade, não parou de evoluir, começou a evoluir de um modo diferente. Ao invés de você deixar o processador cada vez mais rápido, o cérebro do seu computador, o que o pessoal de hardware percebeu foi, vamos colocar mais de um processador dentro do mesmo computador. E aí começou a era que a gente chama de multi-core. Quem compra computador por aí, hoje você tem um notebook que tem 4 cores, 8 cores, você tem um celular de 2, 4 cores, até o teu relógio tem mais de um core. Até o teu relógio, o Apple Watch tem 2 cores. Só que isso muda muito do ponto de vista de software. O hardware começou a evoluir de um modo diferente e o software não foi desenhado para isso. O software foi desenhado para o hardware antigo. E quem faz software, para os desenvolvedores, perceberam uma mudança muito importante. Falaram, cara, a ferramenta que eu tenho para fazer software não serve mais. A ferramenta do desenvolvedor é uma linguagem de programação. E agora? O que a gente vai fazer? Foi mais ou menos aí que entra a nossa história. Isso foi a indústria evoluindo. E por volta de 2010, mais ou menos, a gente estava trabalhando num projeto de software bem conhecido no nosso nicho, chamado Ruby on Rails. E ao longo desse ano, de 2010, a gente estava tentando fazer com que esse software rodasse nessas plataformas multi-core. Só que a ferramenta com que ele foi feito não foi para isso. Só que ele é muito importante, cara. O futuro é multi-core. A gente tem que fazer isso. Todo mundo vai ter que fazer isso em algum momento. E em 2010 a gente ficou batendo cabeça com isso e até conseguiu. Não é que é impossível, mas é muito difícil, é muito chato. A gente conseguiu, mas falou, cara, não está funcionando. Não é desse jeito, tem que ter alguma outra coisa. Então a gente começou a pesquisar outras ferramentas. A gente foi pesquisar outras linguagens de programação. Um jeito de fazer software diferente, um jeito de fazer software para o hardware do futuro. E a gente achou 3 tecnologias. Não sei até os nomes, mas o Erlang, Clojure, Haskell, coisas do mundo de computação. E a gente começou a estudar essa tecnologia. Cara, isso aqui parece que tem a ver sim com esse hardware que vai ser o hardware do futuro, o computador do futuro, que é o computador que a gente já tem hoje, na verdade. E algumas eram super potentes, como o Erlang, foi feito em 86, em mais de 30 anos, robusto pra caramba, feito pela Ericsson, a empresa de telecom, mas é mais antigo, não tinha coisas modernas. Por outro lado, você tinha coisas como o Clojure, que é uma linguagem super moderna, uma ferramenta moderna, mas não é robusta. Então, agora falaram aí sobre coisas antigas, coisas modernas, e às vezes você precisa juntar as coisas. E foi isso que a gente sentiu. Seria muito legal se eu pudesse juntar esses 3. E aí o José Valim, que é o meu sócio na plataforma Tech, ele começou a pesquisar e começar a brincar de montar um protótipo do que seria essa nova tecnologia, a tecnologia que ia rodar no hardware dos próximos 50 anos. Isso foi mais ou menos em 2011. O engraçado é que era sempre no começo do ano, em janeiro. Tem uma história por isso, ele mora na Polônia, e lá vai ser o inverno, no inverno ninguém sai de casa, então ele ficava programando em casa. Então era janeiro de 2011, mais ou menos, e ele começou a brincar com isso, e aí foi criando o protótipo, passou uns 3 meses, estava super empolgado, mas aí não funcionou. Cara, não está funcionando. Por quê? Ficou lento. Aí acontecia que a gente estava pegando as ideias antigas que a gente tinha e aplicando nessa tecnologia nova. Não era esse o jeito correto. Então ele continuou, vou estudar, vou parar um tempo. Passou 3 meses sem programar nada, e aí estudou, procurou outras referências, aquelas que eu montei, até que no final do ano ele achou, beleza, achei o modelo. Estudei vários requisitos, achei qual que vai ser o projeto dessa linguagem. Próximo passo, eu vou apresentar para os meus sócios. Aí ele chegou comigo, que estou na foto, mais nossos outros 2 sócios, no ano seguinte, 2012, e ele veio com essa ideia maluca. Cara, eu tive uma ideia. Vamos inventar uma linguagem que vai rodar no hardware do futuro. Eu falei, cara, você é doido, velho? Só para você ter uma ideia, eu estava falando, acho que com o final, que não é uma coisa que é comum acontecer aqui no Brasil. A gente acha que não dá para fazer. Só tem mais uma linguagem que é usada no mundo inteiro, feita no Brasil, pelo professor da PUC, chamada Lua. Então, por isso que pra gente pareceu uma coisa totalmente maluca. Cara, isso daí não é... A gente é uma empresa naquele tempo de 20, 30 pessoas. Que ideia é essa? Daí ele foi contando essa visão, não, tem uma coisa do hardware,
o multicore e não sei o que mais. Faz sentido. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um investimento incremental, né? Vamos fazer um investimento controlado e a gente vê no que dá. Então a gente decidiu que ia separar o tempo dele em tempo integral para ele desenvolver esse negócio. E aí, em fevereiro desse ano, a gente fez o lançamento da linguagem chama Elixir, essa tecnologia. Foi lá, fez o design do logo, lançou o site. E começou a trabalhar nisso. Começou a trabalhar nesse ano. Estava lá em tempo integral, programava, começava a fazer palestras, como essa que a gente está fazendo agora, por aí, ao redor do mundo inteiro. Escrever artigos, tentar divulgar a coisa. Mas veio um período seguinte, que foi um período que não sei se vai dar certo. Né? Todo projeto, acho que de muito risco, você não sabe se vai dar certo. Então, passou 3 meses, passou 6 meses, 9, 12, 15, quase 1 ano e meio a gente desenvolvendo esse negócio e falou, acho que não vai dar. Realmente era uma ideia muito maluca. Como esperado, não vai funcionar esse negócio. Até que teve um momento, assim, mind-blowing. Esse cara aqui, chamado David Thomas, ele decidiu que ia escrever, ele anunciou que ia escrever um livro sobre Elixir, sobre a nossa tecnologia. Um livro ensinando as pessoas a programar em Elixir. Só que não é um cara qualquer. Ele é um cara que é super conhecido na indústria de software, a gente estava falando de ágil agorinha. Ele é um dos caras que inventou, digamos assim, as metodologias ágeis. O cara que assinou o Manifesto Ágil. 17 pessoas no mundo assinaram o Manifesto Ágil. O David Thomas foi um deles. E aí esse cara, lá nos Estados Unidos, descobriu essa tecnologia feita por uma empresa brasileira e falou, esse negócio parece legal, eu vou escrever um livro sobre isso. E esse foi um momento de inflexão. Depois de 1 ano e meio, a gente estava pensando, será que vai dar, será que não vai dar? Ainda bem que teve ali o David Thomas, a gente nem conhecia o cara, foi pela internet que ele foi lendo sobre a coisa, a gente sempre deixava publicando. E aí depois disso começou uma bola de neve. Ele publicou o primeiro livro, na verdade, eu queria que eu chame um negócio que eu chamei de Efeito David Thomas. Aqui é o site da linguagem, os acessos, e o como que cresceu ali por volta de maio, março, do ano que ele publicou o livro. Começou a crescer bizarramente. E aí veio o efeito bola de neve. Uma série de outras editoras começaram a escrever livros sobre a linguagem, as maiores editoras americanas e ao redor do mundo, autores independentes, começou aquela coisa de divulgação. Um outro momento super importante, as pessoas começaram a fazer eventos sobre linguagem. Então, em 2014, apareceu o ElixirConf, que é um evento principal de Elixir nos Estados Unidos, apesar da linguagem ser brasileira. Deu 100 pessoas no evento. Em 2015, deu 200. Em 2016, deu 400. Em 2017, que foi no passado, 660. Esse ano, a gente está projetando, no começo de setembro, lá em Seattle, a gente vai lá, deve dar umas 800 pessoas. Só que o mais curioso disso aqui tudo é que a gente não escreveu nenhum desses livros e a gente não organizou nenhum desses eventos. E isso foi essencial para o que o Elixir é até hoje e não teria como a gente ter feito. A gente é uma empresa pequena no Brasil. Não teria como a gente bancar todo esse marketing, essa divulgação. Então acho que aqui fica um dos elementos que eu vou comentar no final, que eu acho que são chave, efeito de comunidade. O que foi isso? Por que o pessoal fez isso? Eles não estavam fazendo só de boa vontade. Eles estavam, entre aspas, trabalhando de graça para a gente. O Elixir é uma tecnologia open source. Isso quer dizer que, por exemplo, ele é gratuito, então você baixa isso e usa para fazer o seu software na sua empresa, na sua casa, para o que você quiser fazer, e não precisa falar nada para a gente. E as pessoas, quando você dá alguma coisa de graça, as pessoas te devolvem. E eles começaram a devolver, escrevendo livro, fazendo evento, organizando mais de 190 eventos ao redor do mundo, programando de volta a linguagem. Hoje não é só a gente, mais de 1000 pessoas ao redor do mundo foram lá e colaboraram com a nossa linguagem. Esse foi o efeito de comunidade. E isso não é uma coisa que acontece só no mundo de programação. Um outro exemplo que eu acho muito legal é da Wikipedia. Até um tempo atrás, parece que Wikipedia é o default hoje, mas a gente tinha Barça no Brasil. Certo? Barça. Quem viu esse negócio? Por que a Wikipedia ganhou? Porque criou esse efeito de comunidade. Cada um vai lá e ganha aquilo de graça e colabora de volta. E vira uma comunidade, de uma relação de win-win para todo mundo. Depois disso, um monte de empresa começou a utilizar, empresas nos Estados Unidos, Accenture, Cabify, Pinterest no Brasil, Globo, Stone, Somos e por aí vai, se tem centenas de empresas utilizando isso daí. Gartner foi outro momento importante para a gente, aí já não sou mais um cara, é uma empresa, porque no mundo de tecnologia, a Gartner é a maior consultoria de tendência de tecnologia e falou que o Elixir seria uma tendência também.
Então essa foi a história inteira. Aí chegou um outro momento que foi bem importante, que é, a gente tem que lembrar que a gente é uma empresa. Esse negócio é de graça. Será que sustenta? Chegou um momento que a gente pensou, acho que agora vai. Tem um monte de empresa usando, vamos ficar rico. Em 2016, a gente tinha um serviço, nosso serviço principal é desenvolvimento de software. A gente falou, vamos desenvolver programas de software em Elixir para fora, para os Estados Unidos. E a gente separou uma equipe, 3 pessoas, treinou o pessoal, agora vamos lá, vamos começar a vender esse negócio. Começou a vender 1 mês, 2, 3, 5 meses, nada. Vendeu nada. Falei, caramba, 4 anos já nesse negócio. A gente fez nenhum dinheiro. Né? Não dá para ser só de boa ação, tem que ter algum retorno para a gente investir de novo. Mas a gente teve um aprendizado. Enquanto a gente conversava com as pessoas, a gente percebeu que não era essa necessidade que eles tinham de desenvolvimento. Eles tinham dúvidas, dilemas, como que eu coloco esse negócio no ar, como é que eu coloco na prática. E aí a gente fez um pequeno shift. Vamos fazer consultorias então. Vamos capacitar, vamos ensinar. E aí veio finalmente o primeiro resultado financeiro. Em 2016, depois de 1, 2, 3, 4, 5 anos, apareceu o primeiro dinheirinho. Em 2017, foi ano passado, a empresa cresceu 88%. Esse ano a gente deve crescer de 30% a 40% num período de saída de crise no país. Então, acho que é números interessantes. E a história é mais ou menos essa. E daí, olhando para essa história, eu consegui identificar esses elementos, e são os elementos que eu queria deixar para vocês, para que vocês pensem o que vocês podem fazer de projetos de grande impacto com 1, 2 ou 3 desses elementos. O primeiro elemento é visão. O que eu estou chamando de visão aqui? Visão é você fazer parte de algo maior do que você. Não é só aquele negócio... É você olhar algum movimento na sua carreira, no seu departamento, na sua empresa, na sua indústria, que vai acontecer com ou sem você. E aí, quando você vê esse negócio acontecendo, você vai ter 2 opções. Ou você vê e fica como um telespectador aquela coisa acontecendo, ou você toma uma outra posição e vira um ator, faz acontecer. No nosso caso específico, o movimento era o multicore. Aquilo ia acontecer. Independente de como ser plataforma tech, alguém ia fazer. Já tinha gente fazendo. A gente falou, cara, acho que a gente consegue fazer também. Quem sabe até melhor. E fomos lá e viramos um ator, além de não só um telespectador desse movimento. Visão, alguma coisa que vai acontecer com ou sem você. Aí você se mete lá dentro. Segundo ponto, um projeto desse de grande impacto, uma coisa é certa, nada é certo, só incerteza. Se alguém me dissesse que a gente ia demorar 5 anos para ter algum retorno financeiro nisso, a gente não teria feito. Então, como que eu lido com essa incerteza? No nosso caso, é uma dica também, planejamento e execução ágil. Uma das coisas que está escrita lá no Manifesto Ágil é responder a mudanças mais do que seguir um plano, mais do que seguir um prescrito. E aí foi feito para você, cara, como é que eu faço essas mudanças? Como é que eu me adapto? Teve pelo menos 2 momentos que foi muito importante para a gente isso. O primeiro foi durante o protótipo. A gente tinha uma ideia do que seria o escopo, os requisitos daquela linguagem, e mudou totalmente ao longo de um ano. A gente teve que aceitar isso, aprende. Coloca no ar, aprende. Coloca no ar, aprende. Em 2016, quando a gente tentou fazer o serviço, tinha um plano. Cara, beleza, tem um monte de empresa usando, agora a gente vai lá e começa a vender e fica rico, não digo, teoricamente. Não funcionou. Beleza, aprende. O que eu faço de iteração nisso? Coloca outro serviço, teve o primeiro retorno, nos anos seguintes a coisa começou a virar. Execução ágil. E por último, acho que esse é, para quem não é grande, como no nosso caso, acho que esse é o elemento chave de fazer um projeto de grande impacto sem ser grande, o efeito de comunidade. O que você tem no seu projeto, na sua ideia, que faz sentido outras pessoas colaborarem junto. E aí não precisa ser na criação do projeto, assim, do projeto, do serviço. Pode ser na divulgação, na educação, em outras partes que vai gerar valor e criar um ecossistema em cima disso. Não é só nosso mundo, eu trouxe pelo menos o da Wikipedia, e várias outras empresas estão tentando colocar isso também no chama crowdsourcing. Crowdfunding é uma página em finanças, por exemplo. E a última mensagem que eu queria deixar para vocês é a mensagem da palestra que você não precisa ser grande para causar um grande impacto. Aqui tem algumas empresas que criaram linguagem de programação que são usadas no mundo inteiro. A Apple fez o Swift, 180 mil funcionários. A Microsoft fez o Java, 153 mil funcionários. A Sun fez o Java, a Microsoft fez o .NET, 10 mil funcionários. E a plataforma Tech fez o Elixir, 60 funcionários. Você não precisa ser grande para causar um grande impacto. Obrigado.